Neste mês de outubro, em que comemoramos os 48 anos da fundação de Mato Grosso do Sul, este programa resume importantes bastidores da evolução do movimento separatista. Pouco conhecidos, alguns marginalizados pela historiografia regional e sujeitos ao esquecimento, mesmo essenciais, na composição do cenário de conhecimento geral de nossa existência como civilização. No primeiro momento, a história de Mato Grosso do Sul passou a ser atualizada a partir de 1977, quando o Estado foi criado. Com base no esforço patriótico de memorialistas engajados, improvisou-se uma espécie de capítulo provisório que, a partir do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul e da inserção universitária, expandiu para um grau de conhecimento satisfatório. A repercussão destas pesquisas, atualmente facilitadas pelo avanço da tecnologia, tem servido para a consolidação de uma ampla plataforma cultural, que tem chegado à comunidade através da mídia e das escolas públicas e também privadas. Diversas obras com destaque para os 2 volumes do livro Mato Grosso do Sul, Construção de um Estado, da professora Marisa Bittar, reúne-se o mais apreciável número de verbetes, avança em revelações capazes de produzir um cenário abrangente dos fatos que produziram os resultados de 1977. Recorrendo a Marisa Bittar, Valmir Batista Correia, Alisolete Weingartner e outros historiadores, o jornalista Sérgio Cruz, autor de 2 livros sobre a origem da divisão de Mato Grosso, recentemente lançados, História da Fundação de Mato Grosso do Sul e Bento Xavier, o Maragato, admite ter chegado aos motivos que retardaram a efetivação do projeto separatista. A divisão de Mato Grosso transformou-se num processo traumático pela vigorosa resistência da elite cuiabana, que juntou ao justo sentimento da unidade territorial a questão econômica, sendo Cuiabá a metrópole política e cultural, dependia para sua subsistência material da região sul do estado. Aqui, além da pecuária, muito mais desenvolvida, era a área de atividade da Companhia Mate Laranjeira, que em terras arrendadas do governo do estado, explorava a erva mate, industrializada e vendida na Argentina. O dinheiro dos impostos, do arrendamento das terras e dos empréstimos que frequentemente concedia o Estado, tornavam a Mate Laranjeira em uma espécie de sócia do governo. E, portanto, pelo menos até a década de 30 do século passado, a ervateira foi a principal provedora financeira dos cofres públicos, financiando o governo, inclusive em ações de repressão à oposição. As primeiras manifestações pela independência do sul de Mato Grosso ocorreram no finalzinho do século XIX com a fundação do Partido Autonomista de Neuac, uma dissidência do até então hegemônico Partido Republicano. O Partido Autonomista foi o primeiro rompimento da aliança entre os coronéis do Norte e do Sul e, como outros movimentos que se sucederam, foi reprimido a bala. O sangrento extermínio do Partido Autonomista e o banimento de seu principal líder, Coronel Teixeira Musi, veterano da Guerra do Paraguai, que morreu no exílio, foi a marca da reação contra qualquer tipo de insubordinação às orientações políticas das elites do Norte. Temos aí Generoso Ponce, os irmãos Murtinhos, Pedro Celestino, Correia da Costa e seus sucessores, que se consolidaram nas alianças imediatistas com os coronéis do Sul, entre eles José Alves Ribeiro, o célebre Coronel Gegé e Jango Mascarenhas. O bairrismo sulista viria a surgir, mesmo assim muito timidamente, a partir de 1911, com a derrota da chamada Revolução da Paz, insurreição armada sob o comando do coronel Maragato Bento Xavier da Silva. Bento Xavier, que na verdade perseguiu uma liderança própria para o Sul, então totalmente dominado pela força bélica e pela influência política do Norte, terminou sendo estigmatizado como divisionista e em 4 anos de guerra foi derrotado,
quando o governo de Pedro Celestino conseguiu a adesão dos coronéis locais, à frente o coronel Gegé e o major Gomes, a quem entregou o comando militar das operações bélicas. A história dessa conflagração, onde centenas de pessoas perderam a vida, é contada neste livro, As Duas Guerras de Bento Xavier, o Maragato, do jornalista Sérgio Cruz, recentemente lançado. Sufocada a insurreição do coronel Bento Xavier, que na implementação do seu plano frustrado teria tido orientação teórica de outro gaúcho, o advogado João de Barros Cassal, também exilado da Revolução Federalista, o Sul viria a viver uma nova onda divisionista somente em 1932, portanto, 20 anos depois do movimento de Bento Xavier. Em 1932, ao final da Guerra Civil Paulista, com a derrota das forças paulistas e sul-mato-grossenses sob o comando militar do general Bertoldo Klinger, comandante da circunscrição do Exército em Campo Grande, universitários sul de Mato Grosso, no Rio de Janeiro, decidiram criar a Liga Sul-Mato-Grossense, entidade não governamental destinada a organizar a campanha institucional para a divisão de Mato Grosso, postulando a criação do estado de Maracaju. Subscreveram o primeiro manifesto da Liga em 1934 muitos jovens que viriam a ocupar espaço em nossa história, como Alberto Néder, Paulo Coelho Machado, Salomão Narras, João Rosa Pires, Wilson Barbosa Martins e José Fragelli. A Liga revestiu-se de importância política com a sua chegada a Mato Grosso do Sul imediatamente após o Manifesto de 1934, mais precisamente às vésperas da Assembleia Nacional Constituinte, turbinada pela adesão da falange liderada por Vespasiano Barbosa Martins, recém-anistiado por ter participado da Revolução Constitucionalista na condição de governador paralelo do Estado. O movimento passou a ter um jornal, O Progressista, e empenhou-se numa intensa mobilização regional, buscando adesão para o grande abaixo-assinado dirigido à Assembleia Nacional Constituinte, pleiteando a criação do novo Estado, cuja denominação seria Estado ou Território Federal de Maracaju. Este movimento sofreu forte reação do governador nomeado Leônidas de Matos, que chegou a ameaçar repressão policial, o que não chegou a acontecer. Contrapondo ao jornal Progressista, os adversários da divisão, financiados pelo governo do Estado e pela Prefeitura de Campo Grande, adotaram como seu porta-voz o Jornal do Comércio, do jornalista José Jaime Ferreira de Vasconcelos, que passou a fazer propaganda contra a divisão do Estado, dando cobertura a um movimento que ficou conhecido como Mato Grosso Unido, com abrangência em toda a região reivindicada pelos divisionistas. Pode-se dizer que o movimento contra a divisão aqui no Sul era formalmente, do ponto de vista da articulação política, bem mais mobilizado que no próprio Norte, capaz mesmo de sufocar as ações da Liga Sul-Mato-Grossense. A adesão contrária à divisão aqui no Sul começava em Campo Grande, sob liderança do prefeito Ítrio Correia da Costa e dos prefeitos de praticamente todos os demais municípios nomeados por Cuiabá, alguns cumprindo tabela e outros com uma certa exaltação unionista, caso de Paranaíba, que em longo manifesto condenava a ideia separatista. A pressão foi tão forte que Vespasiano, esgotadas as possibilidades políticas de emplacar o projeto na Constituinte de 34, cedeu a um acordo com Filito Miller, que trocava a campanha de divisão territorial pela garantia de maior espaço de representação política para o Sul, assegurando-lhe uma vaga no Senado e uma ou mais vagas na Câmara dos Deputados. A primeira vaga no Senado, para um mandato de 4 anos, coube por coincidência a próprio Vespasiano Barbosa Martins, que daí para frente não mais tocou no assunto. Pausado até a morte de Vespasiano,
Renasce no final da década de 50, mais precisamente em 1959, o MDM, Movimento Divisionista de Mato Grosso, composto por um grupo de profissionais liberais e empresários, remanescentes da velha Liga de 32, entre eles Oclésio Barbosa Martins, Paulo Jorge Simões Correia, José Fragelli, Paulo Coelho Machado e Nelson Borges de Barros. O MDM, que tinha como marca uma tesoura cortando o mapa de Mato Grosso ao meio e como slogan dividir para multiplicar, durou com relativo sucesso de público e de lideranças políticas regionais até a campanha presidencial de 1960, quando foi vetado pelo candidato Jânio Quadros, que desqualificou o movimento ao ser procurado por seus organizadores e, diante da marca da campanha, teria dito: "Esta tesoura está cortando o meu coração". Depois do golpe fatal do campograndense Jânio Quadros, veio o golpe de 64 e o assunto esfriou de vez com a chegada ao governo do engenheiro Pedro Pedrocian, que, contrário à divisão, fez uma gestão integracionista. O assunto da divisão. Eu não me manifestei a favor da divisão. Uma razão é que eu entendi que essa divisão, que aparentemente favoreceria o Sul, ela acabou favorecendo o Norte, porque deixou no Norte as terras mais férteis, um clima com mais pluviometria mais razoável, onde a agricultura podia se desenvolver. Solo, subsolo. Então a melhor parte ficaria lá. E o pessoal do Sul achou que tinha logrado. Eu achei que não era nada disso. Aqui nós temos uma região, aqui para a região do Trejador, região pouco produtiva. Nós tínhamos outro terço aí, que era o Pantanal. E nós teríamos uma região produtiva realmente no sul, mas também sujeita a geadas. Quer dizer, nós não ganhamos o grande prêmio. Eu esperava que, pelo menos, haveria uma vantagem, que esse estado, Campo Grande, seria um entroncamento de oportunidades, um estado da integração latino-americana. Eu pensei que se integraria com a Bolívia, com o Paraguai. Eu verifiquei que isso nada aconteceria e busquei os estados do Sul mais desenvolvidos. Então, realmente, a divisão aconteceu e eu não posso dizer que tenha sido um divisionista. O sucessor de Pedrocian, o advogado José Fragelli, nomeado pela ditadura, um dos fundadores da Liga do Sul de Mato Grosso em 1932, reviu seu ideal divisionista e não tocou no assunto durante o seu mandato de 5 anos. O clima propício para retomar a ideia divisionista pintou com a chegada ao poder do general Ernesto Geisel em 1974. Geisel, como tenente do Exército, havia participado em 1933 na função de auxiliar da Grande Comissão Nacional de Redivisão Territorial e Localização da Capital, dirigida pela Sociedade Geográfica do Rio de Janeiro. Esta comissão elaborou um memorial para a Assembleia Constituinte de 1934, criando 10 territórios federais na faixa de fronteira. 2 desses territórios sugeridos foram derivados do estado de Mato Grosso. Maracaju, onde em 1943 foi criado o efêmero território de Ponta Porã, e Guaporé, atual estado de Rondônia. Este projeto da Grande Comissão Nacional, engavetado pela Constituinte de 34, viria a ser integralmente aproveitado em 1943. O governo Geisel, após a incorporação do recente estado da Guanabara, ocorrida em 1975, aproveitando a Lei da Incorporação, decidiu dividir o Mato Grosso numa iniciativa que surpreendeu a todos que já haviam desistido da ideia, particularmente
a classe política, que acreditava mais na hipótese da mudança da capital para Campo Grande, ou até mesmo em estruturar uma gestão bipartite entre Norte e Sul. Na legislatura aberta em fevereiro de 1977, que foi a última antes da separação, a Assembleia Legislativa em Cuiabá tratou do assunto desde o início de sua atividade parlamentar. Um movimento suprapartidário debateu a divisão do Estado, separando situação e oposição partidária da narrativa separatista. Da bancada nortista, destacou-se o arenista Milton Figueiredo, profundo conhecedor da história regional, e da bancada sulista, os deputados governistas Rubem Figueiró de Oliveira, Edson Pires de Almeida e João Leite Schmidt, e os MDBistas Walter Pereira, Sérgio Cruz, Cleômenes Nunes e Henrique Freitas. Anunciada no dia 3 de maio de 1977, com o nome de Estado de Campo Grande, o projeto tramitou às pressas no Congresso Nacional, onde chegou em 24 de agosto e foi aprovado em 14 de setembro, sem nenhuma emenda parlamentar significativa. Foram apenas 20 dias de tramitação. Coube aos congressistas o tempo de votar contra ou a favor, bem no estilo enfiar goela abaixo, próprio das repúblicas autoritárias. O público-alvo assistiu atônito às articulações políticas antes e depois da sanção da Lei Complementar número 31, ocorrida numa manhã de clima político tenso em Brasília, em 11 de outubro de 1977, véspera de uma tentativa de golpe perpetrada pelo general Silvio Frota, oficial da extrema-direita, que era contrário à política de distensão da ditadura, conhecida como abertura lenta, gradual e segura. O golpe falhou, mas a criação de Mato Grosso do Sul estava consumada e a divisão imposta como foi não deixou de ser um golpe contra a população que não teve tempo nem direito de discutir limites, denominação do novo Estado e nada que permitisse à opinião pública pesar na balança do seu próprio destino. Enquanto o Norte, que herdou o nome original do Estado, todas as suas dívidas perdoadas e muitas outras compensações fiscais, monetárias e financeiras, assimilava a consumação do ato e procurava se acomodar com a nova conjuntura. Para o Sul, o processo foi politicamente traumático. A classe política dominante, desconfortavelmente abrigada na arena, não conseguiu se juntar. De um lado, o ex-governador Pedro Pedrocian e sua poderosa e indiscutível força eleitoral. E do outro, o grupo dos senadores Antônio Mendes Canali e Rachid Saldanha Derzi, numa encarniçada luta pelo poder que obrigou o presidente Geisel a desempatar a pendência, nomeando para o governo o engenheiro gaúcho Arria Amorim Costa, que não tinha nada a ver com isso. Tendo desembarcado em Campo Grande alguns meses antes da primeira eleição parlamentar, com a cabeça cheia de planos para um estado que ele mal conhecia, Arri deu com os burros na água. Na bagagem, trazia um governo pronto e acabado, projetos para cada setor da futura administração, recursos disponíveis para iniciar suas atividades e um secretariado composto de técnicos completamente alheios à realidade sul-mato-grossense. A classe política recebeu o novo governador como os indígenas receberam Pedro Álvares Cabral, com o pé atrás. A dificuldade em conseguir apoio político local e a perda de seu avalista, o presidente Geisel, que deixou o governo em março de 1979, encurtou o mandato de Arria Amorim. Já uma trégua entre Pedrocian e os seus adversários na arena selou o destino do Estado modelo de Amorim e seus tripulantes, cabendo ao ex-governador a indicação do nome para suceder Arria Amorim, o Breve, como foi apelidado pelo casal de historiadores Lúcia e Valmir Batista Correia, no livro História que não foram bem contadas. O nome de consenso para substituir Arria Amorim foi o do então prefeito de Campo Grande, Marcelo Miranda, que tomou posse no dia 29 de junho de 1979. A passagem de Marcelo Miranda
por esta interinidade durou apenas até outubro de 1980, quando, depois de um inevitável rompimento com Petrosian, terminou sendo substituído pelo próprio Petrosian, que não conseguiu pacificar a chamada classe política dominante. No governo, Petrosian manteve distância de seus adversários do partido, além de perder velhos companheiros como Levi Dias, João Leite Schmidt e Marcelo Miranda, que veio a ser o segundo governador eleito, sucessor de Wilson Barbosa Martins em seu primeiro governo. Neste período, quem, pela força da lei, governou por mais vezes e menos tempo foi o deputado Londres Machado, presidente da Assembleia. Ele ocupou a vaga nos intervalos entre Arria Amorim e Marcelo Miranda e entre Marcelo e Petrosian. Horas antes de assumir o governo, no dia 13 de junho de 1979, Londres presidiu a sessão solene de promulgação da Carta Magna do Estado, uma Constituição com poucas inovações, engessada pelas 4 linhas da Constituição Federal, ainda totalmente submissa ao alto comando das Forças Armadas, de onde emanavam as ordens que dirigiam o Estado. A nossa Constituição teve apenas 2 inovações fora do projeto original: o 13º salário dos servidores estaduais, de autoria do deputado Londres Machado, e a criação da Universidade de Mato Grosso do Sul, com campus em Dourados, proposta pelo deputado Walter Carneiro. A festa da Constituição de Mato Grosso do Sul, portanto, teve seu brilho ofuscado pelo episódio da demissão de Arria Amorim Costa. O estado de Mato Grosso do Sul somente seria politicamente pacificado em 1983, com a presença e a posse do seu primeiro governador eleito, o PMDBista Wilson Barbosa Martins, que, valendo-se da divisão interna do PDS e do declínio do regime militar, derrotou o candidato do governador Pedro Petrosian, o então prefeito de Dourados, José Elias Moreira. Wilson assumiu o governo sem recursos federais e com uma dívida internacional de 200 milhões de dólares. O pedrocianismo voltaria ao poder por eleição direta somente em 1991. Mas esta é outra história. Este programa foi uma homenagem da Assembleia Legislativa aos 48 anos da fundação de Mato Grosso do Sul e aos 46 anos da promulgação de sua primeira Constituição. A história continua a ser contada.